Você não está frio. Você só não se apaixona mais como antes, e isso está começando a te incomodar, porque antes era diferente, bastava alguém aparecer com intensidade suficiente, uma conversa profunda demais para o primeiro dia, uma conexão rápida demais para parecer normal. E você já sentia aquela queda, aquela ansiedade boa, aquela euforia, aquela sensação de isso é diferente. Agora não. Agora você conversa, observa, sente algo, mas a avalanche não vem. E no silêncio depois disso, surge a pergunta que ninguém gosta de fazer. O que aconteceu comigo? Será que eu fiquei exigente demais? Será que eu criei bloqueios? Será que estou com medo de me envolver? Ou pior, será que perdi a capacidade de amar? Carl Jung observou algo que contradiz tudo o que a cultura romântica ensinou. Quanto mais consciente uma pessoa se torna, menos ela se apaixona da forma tradicional. Não porque sente menos, mas porque projeta menos. E isso muda absolutamente tudo. A maioria das pessoas acredita que paixão intensa é sinal de amor verdadeiro. Mas Jung via isso como um fenômeno psicológico muito específico. Projeção inconsciente. Quando você se apaixona de forma arrebatadora, muitas vezes não está vendo o outro como ele realmente é. Está vendo uma imagem construída pelos seus desejos reprimidos, pelas suas feridas emocionais e pelas partes da sua psique que ainda não foram integradas. Você não está apenas encontrando alguém. Está encontrando partes suas que estavam escondidas. E enquanto essas partes permanecem inconscientes, a paixão é explosiva. Mas quando você começa a se conhecer de verdade, quando começa a integrar sua sombra, quando começa a encarar suas carências sem fugir delas, algo inevitável acontece. A fantasia perde força. E sem fantasia, a paixão como você conhecia simplesmente não funciona do mesmo jeito. Isso não significa que você ficou menos sensível. Significa que você parou de precisar da ilusão para sentir intensidade. E aqui está a parte desconfortável. Talvez você não esteja emocionalmente bloqueado. Talvez você esteja emocionalmente mais lúcido do que nunca. E amar com lucidez não tem o mesmo brilho dramático de uma paixão inconsciente. Mas tem algo muito mais raro: estabilidade, presença, escolha. Ao longo desse vídeo, você vai entender por que a paixão intensa quase sempre nasce da carência. Como a projeção cria a sensação de alma gêmea. Por que pessoas em processo de despertar parecem frias. E o que realmente acontece quando você deixa de amar por necessidade e começa a amar por consciência. Mas existe um ponto específico, e ele é o mais libertador de todos, que muda completamente a forma como você enxerga seus relacionamentos passados. E quando você entender isso, vai perceber que talvez nunca tenha sido frieza, talvez tenha sido evolução. Se esse tema já está fazendo sentido para você, se inscreve no canal e deixa o like agora. Isso fortalece o conteúdo e ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que estão passando por essa mesma transformação silenciosa. Agora respira. Porque talvez você não esteja desaprendendo a amar. Talvez esteja aprendendo a amar sem se perder. Existe um momento muito específico na vida de alguém que está amadurecendo psicologicamente. Um momento em que a pessoa percebe que já não se encanta com facilidade. Não porque ficou amarga, não porque quebrou, mas porque começou a enxergar demais. Antes, bastava um pouco de atenção, uma conversa intensa, um olhar diferente, e a mente já construía um futuro inteiro. Agora não. Agora você observa, você escuta com mais calma, você nota inconsistências, você percebe sinais que antes ignorava. E o mais importante, você percebe a si mesmo. Percebe quando está querendo impressionar. Percebe quando está buscando validação, percebe quando está começando a fantasiar e pela primeira vez consegue interromper o processo.
Carl Jung explicava que a maioria das paixões começa com um fenômeno chamado projeção. Você não se apaixona exatamente pela pessoa, você se apaixona pelo que ela ativa dentro de você, sua ânima ou seu ânimos. As imagens inconscientes do feminino e do masculino são projetadas sobre alguém. E, de repente, aquela pessoa parece perfeita, profunda, diferente de todas. Era exatamente isso que eu procurava. Mas o que está acontecendo de verdade é um encontro com partes suas que ainda não estavam integradas. Você não está vendo o outro com clareza. Está vendo um espelho do seu inconsciente. E enquanto isso está inconsciente, a experiência é arrebatadora. Mas quando você começa a integrar essas partes internas, quando começa a se conhecer, a trabalhar suas feridas, a aceitar sua sombra, algo inevitável acontece. Você para de projetar com a mesma intensidade. E sem projeção, a paixão explosiva perde combustível. Isso costuma gerar uma crise silenciosa, porque a pessoa pensa: eu não sinto mais como antes. Será que perdi algo? Na verdade, você perdeu apenas a fantasia automática. E fantasia é o que cria o fogo inicial. Mas fantasia também é o que costuma destruir o relacionamento quando a realidade aparece. Porque toda projeção tem prazo de validade. No começo, você ignora os sinais. Depois, você começa a perceber pequenas incoerências. E quando a projeção cai, a frustração é proporcional ao tamanho da idealização. Jung observou que esse ciclo se repete até que o indivíduo comece a trazer para dentro aquilo que antes buscava fora. Enquanto você não integra sua própria profundidade, vai buscar alguém profundo para te salvar. Enquanto não integra sua própria força, vai buscar alguém forte para te completar. Enquanto não integra seu próprio valor, vai buscar alguém que te valide. Mas quando você começa a fazer esse trabalho interno, a dinâmica muda. Você não busca mais alguém para preencher. Você busca alguém para compartilhar. E essa mudança é gigantesca. Só que ela tem um efeito colateral curioso. A intensidade diminui, não porque o sentimento é menor, mas porque não há mais desespero por completude. E aqui eu quero te fazer uma pergunta sincera. Quantas vezes você confundiu ansiedade com amor? Quantas vezes interpretou a urgência de responder rápido, a necessidade de atenção constante, o medo de perder, como prova de que aquilo era profundo? Se você já viveu isso, comenta aqui. Eu já confundi ansiedade com amor. Porque admitir isso é um dos primeiros passos para sair do padrão inconsciente. E presta atenção no que vem agora, porque essa é a virada que quase ninguém percebe. Quando você para de se apaixonar compulsivamente, você começa a escolher. E escolha exige consciência. Escolher alguém significa ver defeitos desde o início. Significa perceber limitações. Significa saber que aquela pessoa não é mágica. E ainda assim dizer: eu quero construir algo com isso. Isso é muito mais difícil do que cair apaixonado, mas é infinitamente mais estável. E ainda falta entender algo fundamental. Porque, para muita gente, a paixão intensa sempre aparece justamente nos momentos em que a vida está mais difícil. E quando você entender esse mecanismo, vai começar a enxergar suas próprias histórias com outro nível de clareza. Existe um padrão que Jung percebeu repetidas vezes em seus atendimentos. Toda vez que a vida de alguém entrava em crise, um romance surgia. Problemas no trabalho, apaixonar-se, conflitos familiares, apaixonar-se, sensação de vazio, apaixonar-se. Não porque fosse coincidência, mas porque a paixão muitas vezes funciona como anestesia emocional. Quando você se apaixona intensamente, sua mente ganha um foco novo. Você pensa na pessoa o tempo todo, cria cenários, imagina futuros, espera mensagens e, enquanto faz isso, você não está pensando na sua própria dor. A paixão pode se tornar uma fuga elegante, socialmente aceita.
até celebrada. Ninguém diz que você está escapando de si mesmo. Dizem que você encontrou o amor da sua vida. Mas o inconsciente sabe. Se você precisa de alguém para não sentir o que está dentro de você, isso não é amor, é compensação. E aqui está a diferença brutal entre alguém inconsciente e alguém em processo de despertar. A pessoa inconsciente foge da solidão. A pessoa desperta aprende a permanecer nela. Isso não significa gostar de ficar sozinho o tempo todo. Significa não entrar em relacionamentos apenas para evitar o silêncio interno. Quando você começa a aguentar o próprio silêncio, algo muda radicalmente. Você deixa de buscar distração emocional. Você começa a perguntar: eu realmente quero essa pessoa? Ou eu só não quero ficar sozinho agora? Essa pergunta é desconfortável, mas é libertadora. Porque grande parte das paixões intensas nasce do medo de ficar sozinho com os próprios pensamentos. Quando o silêncio é insuportável, qualquer presença parece salvação. Mas quando você aprende a sustentar a própria companhia, a urgência diminui, e sem urgência, o amor deixa de ser necessidade. E aqui acontece uma transformação profunda. Você para de entrar em vínculos para se sentir inteiro. Você entra apenas se aquilo fizer sentido. Você começa a observar coisas que antes passavam despercebidas, como a pessoa reage quando é contrariada, como lida com frustração, como trata quem não pode oferecer nada em troca, como respeita limites. Você não está mais hipnotizado, você está presente, e presença muda tudo, porque quando você está presente, percebe algo fundamental. Borboletas no estômago nem sempre são romance. Às vezes são alerta. Aquela mistura de euforia com tensão, aquela sensação de não posso perder essa pessoa, aquela urgência de resposta. Isso muitas vezes não é amor. É ativação de padrão antigo. É seu sistema emocional reconhecendo algo familiar. Instabilidade, imprevisibilidade, validação intermitente e chamando isso de química. Só que química não é sinônimo de compatibilidade, e pessoas em processo de despertar começam a diferenciar isso. Elas percebem que estabilidade não é tédio, é segurança, consistência não é falta de emoção, é maturidade. Mas como fomos condicionados a associar intensidade com profundidade, a calma parece sem graça. E muita gente abandona relações saudáveis porque não sentiu aquele fogo, sem perceber que aquele fogo muitas vezes era incêndio emocional. E incêndio ilumina rápido, mas também consome rápido. O amor consciente é diferente. Ele não sequestra você. Ele não te faz perder identidade. Ele não exige que você diminua quem é para caber. Ele cresce devagar. E isso pode ser estranho no começo, porque você foi treinado a acreditar que amor precisa ser arrebatador. Mas Jung não via arrebatamento como maturidade emocional. Ele via como sinal de que forças inconscientes estavam governando. E quando você começa a governar sua própria psique, o amor muda de forma. Ele deixa de ser queda e passa a ser construção. Agora, existe um ponto ainda mais profundo nessa transformação. E ele explica por que muitas pessoas despertas parecem frias aos olhos de quem ainda vive na lógica da carência. E quando você entender isso, talvez perceba que não perdeu nada. Talvez tenha ganhado algo muito mais raro. Existe uma mudança silenciosa que quase ninguém percebe, mas que transforma completamente a forma como você se relaciona. Quando você amadurece psicologicamente, você para de querer ser escolhido. Você começa a escolher. E isso altera toda a dinâmica. Antes o foco estava em: será que essa pessoa gosta de mim? Será que eu sou o suficiente? Será que vou perder essa oportunidade? Agora o foco muda para: eu gosto de quem eu me torno perto dessa pessoa? Essa relação me aproxima ou me afasta de quem eu estou me tornando? Eu me sinto inteiro aqui, ou ansioso. Percebe a diferença?
A paixão inconsciente é centrada na validação. O amor consciente é centrado na integridade. Quando você está operando a partir da carência, qualquer migalha emocional pode parecer banquete. Uma mensagem inesperada vira euforia. Um elogio vira apego. Uma demonstração mínima de interesse vira promessa de futuro. Mas quando você já trabalhou sua autoestima, já enfrentou suas feridas, já integrou sua sombra, o padrão muda. Você não se impressiona tão fácil, não porque se acha superior, mas porque já não está faminto. E só quem já esteve emocionalmente faminto sabe a diferença entre fome e afinidade. Quando você deixa de ter fome, você pode realmente provar. Você começa a notar compatibilidade de valores, respeito por limites, capacidade de diálogo, coerência entre discurso e ação. Você não está procurando alguém que te complete, está procurando alguém que não te reduza. E isso faz com que muita gente ache que você está exigente demais. Mas o que chamam de exigência, muitas vezes é apenas consciência. Porque quem ainda vive na lógica da projeção precisa da intensidade, precisa da fantasia, precisa do drama, e quando encontra alguém que não entra nesse jogo, interpreta como frieza. Só que frieza é ausência de sentimento. O que você sente não é ausência, é calma. E calma, para quem está acostumado com caos emocional, parece desinteresse. Mas deixa eu te dizer algo importante. Amor maduro não começa com explosão. Começa com reconhecimento, não começa com desespero, começa com clareza. Não começa com eu preciso de você, começa com eu escolho você. E escolha exige responsabilidade, porque quando você escolhe alguém com consciência, você sabe no que está entrando. Você viu as falhas, você viu as limitações, você viu as diferenças e ainda assim decidiu permanecer. Isso é infinitamente mais profundo do que se apaixonar cegamente. Só que é menos cinematográfico. E a cultura nos ensinou a valorizar o espetáculo. Mas Jung não estava interessado em espetáculo. Ele estava interessado em individuação. E a individuação inevitavelmente transforma o amor. Porque quando você já não precisa usar o outro para preencher seu vazio, você pode finalmente ver o outro como ele é. Sem máscara, sem fantasia, sem salvar ou ser salvo. E isso cria algo raro, intimidade real. Intimidade não é intensidade, é vulnerabilidade com estabilidade. É poder mostrar sua sombra sem medo de abandono. É poder discordar sem ameaça de ruptura. É poder ser você sem performance. E talvez seja por isso que pessoas despertas parecem menos apaixonadas, porque elas não performam, elas não exageram sentimento para provar profundidade. Elas não confundem ansiedade com amor. Elas não se deixam arrastar por qualquer conexão que prometa emoção. Elas preferem consistência, e consistência não é morna, é segura. Agora, existe uma última virada nessa história, e ela é a mais libertadora de todas, porque revela que talvez o problema nunca foi você ter parado de se apaixonar. Talvez o que aconteceu foi que você finalmente aprendeu a amar sem se perder, e isso muda absolutamente tudo. Existe uma crença muito enraizada que quase ninguém questiona. A ideia de que amor verdadeiro é algo que simplesmente acontece. Que toma você, que arrasta você, que escolhe você, como se fosse uma força inevitável, um destino emocional impossível de evitar. E sim, isso existe. Mas quase sempre estamos falando de amor inconsciente. Quando você cai por alguém, não escolhe a velocidade, não escolhe o impacto, não escolhe a intensidade, você só sente. E o que Jung percebeu é que essa sensação de inevitabilidade quase sempre nasce de conteúdos que ainda não foram integrados. É o inconsciente dirigindo enquanto o ego chama de destino.
Mas quando você começa a tornar consciente aquilo que antes operava escondido, o amor muda de forma. Ele deixa de ser queda e passa a ser caminhada. E caminhar exige algo que a paixão nunca exigiu: presença. Presença para ver a pessoa como ela é. Presença para ver você como você é. Presença para perceber quando algo não encaixa, sem precisar se enganar para continuar. Amar com consciência não tem o mesmo pico de adrenalina, mas tem algo que a paixão inconsciente raramente sustenta: continuidade. Você não é sequestrado pela emoção, você participa dela, você não se perde, você permanece. E aqui está a parte mais libertadora de todas. Quando você já não precisa do outro para se sentir inteiro, você pode amar sem medo de abandono constante, sem medo de não ser suficiente, sem medo de perder sua identidade, porque você não está buscando alguém para te salvar. Você está buscando alguém para compartilhar. E compartilhar só é possível quando você já se sustenta sozinho. Muita gente interpreta isso como menos amor, mas na verdade é mais. É um amor que não nasce do vazio, nasce da integridade. É um amor que não exige que você diminua sua luz para caber na insegurança do outro. Não exige que você finja ser alguém diferente para manter atenção. Não exige que você tolere desrespeito em nome da intensidade. Ele é mais silencioso, mas é mais sólido. E talvez por isso, pessoas em processo de despertar sejam vistas como difíceis, porque elas não se impressionam com promessa vazia, elas não se encantam com máscara, elas não confundem atração com compatibilidade, elas observam e só permanecem quando faz sentido. Isso não é frieza, é maturidade emocional, não é bloqueio, é clareza. E se você percebeu que não se apaixona como antes, talvez a pergunta não seja o que há de errado comigo, talvez a pergunta seja o que eu finalmente comecei a enxergar. Porque quando você aprende a amar sem projeção, sem carência e sem fuga, você não sente menos, você sente melhor. Se essa reflexão colocou palavras em algo que você vinha sentindo, mas não sabia explicar, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda a manter esse espaço de conversas profundas e honestas. E escreve aqui nos comentários: eu não estou frio, eu estou mais consciente. Às vezes reconhecer isso já é um passo enorme, porque talvez você não tenha desaprendido a amar. Talvez você tenha desaprendido a se perder. E isso não é o fim do amor. É o começo do amor mais raro que existe, aquele que nasce da lucidez e tem algo ainda mais profundo que quase ninguém tem coragem de admitir. Quando você deixa de se apaixonar da forma antiga, algumas pessoas simplesmente deixam de se interessar por você, porque muita gente se conecta pelo caos, pela intensidade exagerada, pelo jogo emocional, pela incerteza que cria adrenalina. Quando você para de jogar esse jogo, você sai da dinâmica que alimentava a excitação. E isso filtra quem buscava validação. Filtra quem precisava do drama para sentir algo. Filtra quem confundia instabilidade com profundidade. O amor consciente é menos sedutor para quem ainda vive da carência, porque ele não oferece montanha-russa, ele oferece chão, e chão não vicia, mas sustenta. Talvez você tenha notado isso. Algumas pessoas dizem que você está diferente, que está mais distante, mais seletivo, mais difícil de acessar. Na verdade, você só não está mais disponível para qualquer coisa que prometa intensidade. Você está disponível para coerência, e coerência não é magnética para quem ainda vive da fantasia. Só que aqui existe um ponto importante. Amar com consciência não significa nunca mais sentir paixão. Significa não ser dominado por ela. Você ainda pode sentir desejo, encantamento, admiração, mas você não se entrega antes de observar. Você não cria futuro antes de entender presente. Você não chama de destino aquilo que é repetição de padrão. E isso exige uma coisa que quase ninguém quer desenvolver: paciência emocional. Porque o amor maduro cresce devagar. Ele precisa de convivência.
de contexto, de teste de realidade. Ele não se sustenta só com química, ele precisa de compatibilidade. E compatibilidade raramente é arrebatadora no primeiro encontro. Ela se revela com o tempo. E tempo é o que a paixão inconsciente não suporta. A paixão quer agora, quer resposta imediata, quer confirmação constante. O amor consciente aceita o ritmo, aceita que o vínculo se constrói, aceita que o outro é humano e aceita que você também é. Talvez por isso Jung via o processo de individuação como algo que inevitavelmente transforma a forma como amamos. Porque quando você se torna mais inteiro, você não quer mais alguém para te completar. Você quer alguém que caminhe ao lado. E caminhar ao lado exige algo simples, mas raro. Dois indivíduos que não se abandonam para manter a relação, não desaparecem dentro do vínculo, não sacrificam identidade para garantir permanência. Esse tipo de amor não grita, mas permanece. E aqui está a verdade que talvez você precisava ouvir. Se você não se apaixona mais como antes, não significa que o amor morreu em você. Significa que você amadureceu. Significa que você não precisa mais de intensidade para provar que algo é real. Significa que você aprendeu a diferenciar química de conexão. E isso é libertador. Porque quando você ama com consciência, você não vive com medo constante de perder. Você vive com escolha. E escolha é o oposto de desespero. Então talvez a pergunta final não seja: por que eu não me apaixono mais? Mas sim, eu estou pronto para amar sem me abandonar? Se você chegou até aqui, provavelmente algo dentro de você já sabe a resposta. E se esse conteúdo fez sentido, fortalece essa comunidade. Se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com alguém que vive achando que ficou frio, quando talvez só tenha ficado mais lúcido. Porque amar com consciência não é menos intenso, é menos ilusório. E menos ilusório é muito mais verdadeiro. Existe uma última camada que fecha tudo isso, e ela é desconfortável, porque talvez você não esteja apenas deixando de se apaixonar, talvez você esteja deixando de aceitar o mínimo. Quando você era movido por carência, qualquer conexão já parecia rara, qualquer atenção já parecia especial, qualquer promessa já parecia suficiente. Mas quando você começa a se respeitar mais, algo muda silenciosamente. Você não negocia seus limites com a mesma facilidade. Você não ignora sinais de desrespeito. Você não romantiza inconsistência. E isso reduz drasticamente as paixões, porque muitas delas só existiam enquanto você tolerava menos do que merecia. Amadurecer emocionalmente é perder acesso a certas ilusões. E algumas ilusões eram extremamente excitantes. A ilusão de que aquela pessoa difícil era profunda. A ilusão de que aquele amor instável era intenso. A ilusão de que aquele relacionamento cheio de altos e baixos era diferente. Mas muitas vezes não era diferente. Era previsível, era padrão. Era repetição inconsciente travestida de destino. Quando você desperta para isso, a fantasia perde o brilho. E sem fantasia, a paixão deixa de ser automática. Só que existe algo muito mais valioso que surge no lugar: discernimento. Você começa a distinguir atração de admiração, química de compatibilidade, carência de conexão. E isso não é frieza, é clareza. Clareza emocional é uma das coisas mais subestimadas da maturidade. Porque ela não tem glamour, não tem drama, não tem história cinematográfica, mas tem estabilidade. E estabilidade é o que permite que o amor dure além da fase inicial. A verdade é que a paixão inconsciente costuma ser barulhenta. Ela ocupa todos os pensamentos, cria urgência, provoca ansiedade, dá a sensação de que algo grandioso está acontecendo. O amor consciente é diferente. Ele não ocupa sua mente o tempo todo. Ele não te impede de funcionar.
Ele não te faz abandonar sua rotina, seus amigos, seus objetivos. Ele se integra à sua vida. Ele não substitui sua vida. E talvez essa seja a maior diferença de todas. Antes, você precisava que o amor fosse o centro. Agora, ele pode ser parte. Antes, você precisava que o outro validasse sua identidade. Agora, você já sabe quem é. E quando você já sabe quem é, você não se apega a qualquer possibilidade de romance. Você escolhe com critério. E critério assusta quem vive de impulso, mas atrai quem vive de consciência. Então, se você percebeu que não se apaixona como antes, talvez não seja porque você ficou menos sensível. Talvez seja porque você ficou menos vulnerável à ilusão. Talvez você não esteja mais disposto a trocar paz por intensidade. Talvez você tenha entendido algo que muda tudo. Amor não é sobre perder o controle, é sobre compartilhar a consciência. E quando duas pessoas conscientes se encontram, o começo pode não parecer um incêndio, mas pode ser uma chama constante. E chama constante aquece por muito mais tempo. Se isso tocou você de alguma forma, escreve aqui nos comentários. Eu escolho amar com consciência. E lembra, você não ficou frio, você ficou mais inteiro. E pessoas inteiras não se apaixonam por necessidade, elas se aproximam por escolha. E escolha é a forma mais madura de amor que existe. E talvez o ponto mais importante de todos seja este: você não deixou de sentir, você deixou de se abandonar. Existe uma diferença enorme entre amar alguém e desaparecer dentro de alguém. Muita gente aprendeu que amor exige entrega total, mas confundiu entrega com autoabandono. Confundiu intensidade com profundidade. Confundiu dependência com conexão. Confundiu ansiedade com paixão. Quando você amadurece emocionalmente, começa a perceber algo que antes parecia impossível. Você pode amar sem perder sua estrutura. Pode desejar sem perder sua direção. Pode se envolver sem abrir mão de si mesmo. Isso muda completamente o tipo de vínculo que você aceita. Você já não tolera jogos emocionais como antes. Já não acha charme em instabilidade. Já não chama de misterioso aquilo que é falta de clareza, porque você entendeu que mistério não constrói relação. Coerência constrói. E quando você começa a valorizar coerência, constância, maturidade emocional, a lista de possibilidades diminui, mas a qualidade aumenta. Talvez você tenha sentido isso. Menos pessoas despertam interesse. Mas quando despertam, é diferente. Não é uma explosão. É uma sintonia, não é um sequestro emocional, é um encaixe gradual, não é urgência, é tranquilidade. E a tranquilidade assusta quem cresceu acreditando que amor precisa ser turbulento. Mas Jung entendia algo fundamental. O objetivo do desenvolvimento psicológico não é viver experiências mais intensas, é viver experiências mais conscientes. E amor consciente não é sobre perder o controle, é sobre compartilhar controle. É sobre duas pessoas que sabem quem são, sabem o que sentem, sabem o que querem, e ainda assim escolhem caminhar juntas, sem salvar, sem depender, sem se fundir ao ponto de desaparecer. Talvez você não se apaixone mais, porque já não precisa se sentir escolhido para se sentir valioso. Talvez você não se apaixone mais, porque já não está tentando curar sua história através de alguém. Talvez você não se apaixone mais, porque já não romantiza o que dói. E isso não é perda, é evolução. Você não perdeu o amor, você perdeu a compulsão. E quando a compulsão vai embora, o que sobra é algo muito mais raro: liberdade. Liberdade para dizer sim, liberdade para dizer não, liberdade para ir embora, liberdade para permanecer. E amar em liberdade é completamente diferente de amar em necessidade. Se você se reconheceu nisso, talvez não esteja distante do amor. Talvez esteja mais próximo dele do que nunca. Só que agora, ele não grita, ele não acelera, ele não dramatiza.
ele constrói. E construir exige consciência. Se esse conteúdo fez sentido para você, fortalece esse espaço. Se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com alguém que vive achando que ficou frio, quando talvez só tenha parado de se iludir. Porque amar sem se perder não é menos intenso, é mais verdadeiro. E o amor verdadeiro raramente começa com fogo, mas quase sempre termina com presença.